Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Hoje é dia 20 de agosto de 2020 e eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Pega uma mantinha, aquele chazinho e chega mais, que hoje a conversa tá aconchegante. Hora de falar dos nossos parceiros do Bradesco. Hora de falar do lindo projeto Bravos, o encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, que é parte do movimento Aliados pelo Respeito. Essa iniciativa é multimídia e é muito legal porque promove o encontro de artistas negros para celebrarem a sua arte, mas também para encorajar que esses artistas se reconheçam como protagonistas e empreendedores. Isso não só potencializa suas criações, como permite que eles transformem arte em negócio. E no seu 10º encontro, a grafiteira Crioula e o rapper BK falam do poder do hip-hop como ferramenta de luta contra o racismo e de reconhecimento da negritude e da tomada de espaços. Vamos ouvir um pedacinho? Para mim, fazer arte na rua é uma forma de modificar aquilo que eu não concordo e que eu acho que tem que ser transformado. Isso também faz parte de ocupar os lugares, entendeu? Entender como toda essa indústria funciona. É isso, cara. A gente vai ver que a gente consegue ir em mais lugares, tá ligado? Se eu posso chegar em mais lugares, eu vou. Você ouve essa conversa completa lá no canal do YouTube do Bradesco e, claro, no podcast Negro da Semana, comandado pelo Ale Garcia. O Bravos é um projeto imperdível que reforça o compromisso do Bradesco em amplificar vozes que precisam ser ouvidas. Vamos deixar todos os links na descrição desse episódio para você não perder nada e também vir fazer parte desse time de Aliadas pelo Respeito. E é hora do Perifa Connection, hora de ouvir a mais nova integrante desse time, a Tuane Nascimento. A Tux, como é mais conhecida, é estudante de Direito na UFRJ, articuladora do Núcleo de Assessoria Jurídica da Universidade Popular Luísa Maim e integrante do Coletivo Negro Cláudia Silva Ferreira e também do Movimento Favelas na Luta. Tá bom pra você? Opa! E ela já chega adiantando a pauta de hoje, dando a perspectiva dela sobre o prazer e o poder da leitura e também criticando a taxação de livros. Vai daí, Tux! Fala, rapaziada, meu nome é Tuane, vocês podem me chamar de Tux, e eu sou a mais nova integrante do Perifa Connection. E hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho com vocês na coluna dessa semana. A leitura, ela é potência para todos, mas é especialmente potência para a juventude preta e favelada. É um crime querer tirar da gente a perspectiva do prazer através da leitura. Eu lembro quando eu descobri a leitura, foi no 6º ano, eu fui estudar num colégio estadual, chamado Dulce Petri, e que fica no bairro vizinho, no Beira-Mar. Antes eu estudava num colégio de bairro, que não tinha um espaço tipo biblioteca. No novo colégio tinha. Era uma salinha com 2 estantes que a gente podia pegar livro emprestado semanalmente. A gente anotava nosso nome, pegava o livro e depois devolvia. E aquilo mudou toda a minha relação com a leitura, que antes era uma coisa do estudo, da sala de aula. E ter aqueles livros à minha disposição foi algo novo. Foi um mundo novo a ser explorado. Eu lembro de ter lido mais de 100 livros naquele ano. Eu conheci muitas informações novas a partir desse novo prazer que eu estava sendo inserida. Essa nova perspectiva de ter os livros para ler, para levar para casa, para colocar na minha mochila, para sentar no meu sofá, me influenciaram a pensar futuras Tuanes possíveis. Eu fui apresentada a diferentes mundos e eu fiquei cada vez mais próxima de diferentes realidades. E eu me projetei naquelas realidades. Eu comecei a pensar a Tuane dentro daquelas situações, dentro daqueles empregos, dentro daquelas famílias. Uma grande potência, né, da leitura para a periferia e para a negritude, né, para além do contato com a escrita formal, né, para além das informações que são passadas, a grande potência é que os livros não nos dão imagens prontas, igual a televisão, a revista, o audiovisual dá.
A não ser que o ator indique, né, e descritivamente, nós temos essa oportunidade de criar aquelas imagens e aquelas representações através da nossa cor, através da nossa vivência, através da nossa estética e através do nosso território. Os livros nos dão essa oportunidade de receber uma informação, de receber uma história e nos projetar a partir daquilo. Nós lutamos, né, o movimento negro, as favelas durante muito tempo pela representação que é dada na mídia, né? Nós nos vimos ou subrepresentados ou estereotipados, normalmente com feijão no dente, com o cabelo arrepiado, sendo chamados de diversos nomes, ou nós não aparecíamos na televisão e nas mídias. E o livro, ele permite que, por mais que o autor não diga qual é a sua cor, o autor deixa aberto, ou nós criamos essa abertura para pensar a casa, a pessoa, a personagem a partir da gente. Então, essa é uma potência muito importante. É mais uma oportunidade de sonhar e criar, e dessa vez através de histórias, contos, poesias, cordéis. Essa criação do novo, essa reinvenção de representação sempre foi a nossa potência, a potência da favela, a potência da negritude. E é óbvio que um governo como o Bolsonaro vai ser inimigo dessas possibilidades. E o mais óbvio ainda é que a oposição, né, essa decisão de taxar os livros tem que ser feita por todos e todas que pensam as favelas e pensam as periferias como os espaços que merecem. E não só merecem, que têm o direito de descobrir a potência e o prazer através dos livros. Teta. Bora pra teta. Na semana passada, gerou polêmica nas redes sociais uma medida do governo que aumentaria os impostos sobre livros, encarecendo o produto final e dificultando ainda mais o acesso à leitura. Na realidade, a medida faz parte da reforma tributária proposta pelo governo federal, que pretende unificar a cobrança do PIS/PASEP e do COFINS em um novo imposto sobre valor agregado que tem o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, é o CBS. Se aprovada a mudança, livros que hoje são isentos do pagamento do PIS e COFINS estariam sujeitos ao recolhimento da alíquota prevista de 12%. Para a gente entender um pouco desse mercado, em 2019, 395 milhões de livros físicos foram produzidos no Brasil, segundo o levantamento da consultoria Nielsen Book. Desses, quase metade, 47,5%, são livros didáticos e quase 20% são religiosos. Ou seja, a cada 3 livros impressos, 2 são didáticos ou religiosos. A partir daí, um manifesto de defesa do livro foi assinado por diversas entidades e ganhou força de divulgação nas redes sociais, afirmando que o encerramento da isenção de alíquota aumentaria a desigualdade do acesso ao conhecimento e à cultura. Num mercado que encolheu 20% nos últimos 13 anos, a pergunta que a gente faz é: e aí, quem se importa? Livros ainda são necessários? Ainda são desejados? Com tanto apelo de conteúdo em meios digitais? Quem é que lê? Para quem isso impacta? Por que lê? Para que lê? E é isso que a gente vai conversar hoje no Mamilos. Qual é o prazer e o poder da leitura? Vamos nessa? Então vamos começar. Eu vou começar com a dona Jacira. Por favor, dona Jacira, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é a senhora na fila do pão? Então, meu nome é Jacira, eu moro na Zona Norte de São Paulo e faço várias coisinhas. Eu planto, cozinho, teço, bordo, pesquiso a diáspora e o patrimônio imaterial da humanidade. De tudo isso eu escrevo, e do que eu escrevo, eu conto história. Que coisa linda. E vamos trazer quem já é de casa. Quem já sabe que quem já comandou esse microfone, Ricardo Terto, por favor, conte para os nossos ouvintes quem é você na noite. Oi, salve mamileiros, mamiletes, mamileitores, tudo bem? Saudade aí de estar aqui. Bom, eu sou escritor, né? Eu tenho 2 livros, o Marmitas Frias de Crônicas, que foi lançado em 2017, e o Dias Antes de Nenhum, que foi lançado em 2019. Essa semana eu estou invadindo o B9, porque eu sei que esse livro vai ser tema de um
podcast da casa, do próximo episódio, do Põe na Estante. Não sei, acho que até ir pro ar já vai estar no ar, né? Então não vai ser um spoiler. Eu também estou na Podosfera, produzindo os podcasts da Agência Pública de Jornalismo Investigativo e da Todavia, o Quarta Capa, o podcast da Todavia. Eu sou filho de cearense com mineira, sou resultado aí de uma vivência periférica, de uma transição de afetos, de experiências. Eu leio, escrevo, escuto, observo e tô aí, né, fazendo o meu corre. Muito bom. E temos aqui um cara que a gente já vem conversando, é um namoro antigo esse, né, Ju? Conta aí pra galera quem tá aqui na mesa com a gente. Vem, Lameira, fala quem é você na fila do pão, além do maior influenciador de leitura do B9, o cara que escolhe e que pauta o que a gente vai ler. Que honra estar com vocês aqui pela primeira vez e com o Terto e com a dona Jacira, que, coloquei até camisa hoje, depois da quarentena, há meses que eu não usava uma camisa, já tá tão bem acompanhada. Assim. Penteou o cabelo. Bom, eu sou editor e trabalho com livros há muitos anos, fui livreiro e tudo mais, e tenho sou formado em História e um pouco desse estudo e dessa missão, assim, de pensar em como pegar essas histórias que pessoas tão incríveis como Dona Jacira e Terto criam e como fazer isso chegar nas mãos e no coração dos leitores, né? Então, são agora 15 anos que eu venho pensando e tentando descobrir meios para fazer isso acontecer, apesar dos pesares, mas com muito amor. É isso aí. Vamos, então, começar com aquela pergunta, assim, para aquecer os tamborins. Como é que vocês começaram a ler? Né? Como é que olhou para o livro olhou para vocês e vocês falaram assim, olha, tem um match aqui. A gente teve há um tempo atrás aqui no Mamilos um neurocientista e ele falou com a gente que a leitura, ela é um exercício, né? Assim, você precisa, não é tipo, olhei, peguei e saí lendo, vamos falar para um dos livros mais vendidos no Brasil que a gente acabou de falar na introdução à Bíblia. Eu vou olhar para aquilo e falar, nossa, né, muito tempo de dedicação aqui. Então, quer dizer, a gente tem um exercício de namorar, se envolver e casar com o livro para perpetuar uma leitura. Então, eu queria entender de vocês, começando pela dona Jacira, como é que surgiu o interesse e que livro era esse que foi lá e falou, peraí, daqui em diante você vai ser uma leitora. Bom, não foi tão romântico assim. Eu não sei como eu comecei a ler, mas eu lembro que eu tinha vontade de saber o que estava dentro, que eram aquelas letrinhas, mas eu era curiosa por tantas coisas. Eu já lia muitas coisas antes de ler qualquer outro livro. Eu lia as pessoas. Quando uma pessoa entra na sua casa, você precisa ter 3 observações. O gato, o cachorro, as crianças, aliás, são 4, e as plantas. Se o gato sai fora, se o cachorro não liga, se as crianças saem de perto e se a planta murcha, cara, se livra dessa pessoa. Muito bom. Olha isso. Já faz tempo que a gente está fazendo sala para pessoas que não deveriam ficar perto da gente nunca. Daí, eu lembro que quando chegou nas minhas mãos, na escola, aquela cartilha Caminho Suave, eu achei muito ruim, porque eu já não estava gostando da escola. Eu não imaginava que a escola era uma coisa tão ruim. E eu brigava muito para minha mãe pôr na escola. E aí, a minha bisa me disse, você quer ler? Então tá, lê a Bíblia. Aí eu li, estava acho que no primeiro ano, li toda a Gênesis e achei super legal. E aí já estava lendo o Êxodo, e eu disse a ela que naquela parte dos gafanhotos, né, falei, mas, Bisa, não é porque as pessoas comeram os passarinhos, por isso que tem muito gafanhoto? Deus é bom ou é ruim, afinal de contas, né? Aí ela tomou a Bíblia e não deixou mais eu ler. Me disse que eu era o próprio demônio. Será porque não é mesmo? Essas meninas têm muita ideia, é um perigo essa menina. Então, era isso. E aí, depois eu fui obrigada a ler coisas que eu odiei. Demorei muito para que chegasse um livro realmente nas minhas mãos, porque para você ter uma boa indicação, você tem que ter bons leitores ao seu redor. Minha mãe não gosta, as pessoas na minha região não tinham hábito de ler. Eu fui desencorajada de ler, sem saber que eu já lia.
né? E aí eu começo a ler as coisas ao redor, ler as pessoas, né? Ler a diretora que fazia assim na mão, né? Dessa forma, como assim, ela é negra, por que ela lê? Conta pra gente, dona Jacira, se o entorno dizia que isso não era para você, se dos seus pares, né, da sua mãe, da sua avó, de quem morava perto de você, não existia o interesse, se você não se espelhava neles, se na escola quem teoricamente era para te mostrar o caminho, então, expandir além do universo familiar, também te diziam, não precisa nem se preocupar que não é para você, como é que leitura virou uma coisa para você? Eu não sei, pior do que isso foi quando eu comecei a escrever. Aí ela dava um tema. Eu não havia percebido que a minha escrita tinha início, meio e fim. Eu só descobria porque elas rasgavam, porque eu fui chamada de que eu roubava aquilo de alguém, e eu já fiquei por muito tempo aqui com uma pessoa do meu lado, eu escrevendo, e depois ela ficar muito irritada. A partir daí, as pessoas me colocavam para lavar os banheiros. Então, assim, eu fui tendo a ideia de que aquilo não podia fazer. Por quê? Porque eu não sabia falar para minha mãe o que. Eu não sei, a gente não sabe trabalhar com racismo. E se não sabe agora, imagine em 1970. Aí eu passei a ser praticamente a faxineira da escola. Só que eu tenho um orixá que me protege. Então, a todo tempo, tinha uma voz dentro da minha cabeça que falava: guarda isso aí. Guarda isso aí. E ela dizia assim: a sua voz vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar. Com 10 anos, eu fui expulsa dessa escola por uma composição que eu fiz, escrevendo tudo isso que eu contei para vocês. Estava lavando o banheiro há 5 anos, há 4 ou 5 anos. A diretora chamou minha mãe e disse para minha mãe que papel e lápis eram armas na minha mão, porque eu era muito mentirosa. Na verdade, elas tinham medo do que eu escrevi. E aí ela disse que estava na hora de me colocar como empregada doméstica e trocar o lápis e papel por rodo e vassoura. E sorrindo para mim, ela dizia isso. Mas eu tinha tanto ódio da escola que eu achei que ela me favoreceu. Aí eu fui caminhar a minha vida. Eu fui seguir outros caminhos. E a bendita da voz não saía de dentro de mim. Olha, guarda isso. Olha isso aqui, por exemplo, as histórias da minha bisavó. Guarda isso, um dia alguém vai te perguntar, você vai saber. E aí, quando eu pergunto hoje para minhas irmãs, você não lembra de tal coisa que aconteceu assim, assim? E minhas irmãs não lembram. Mas eu era, de dentro para fora, convidada. Presta atenção nessa conversa, que são as conversas das mulheres da minha região. As conversas da minha avó evangélica falando de assombração. Adoro. As conversas da minha mãe falando das luzes do poço. Agora, há 10 anos atrás, eu comecei a estudar diáspora e eu li o Amadou Hampâté-Bâ, Com o Menino Fula. Ele é tradicionalista. E eu começo a ler ele falando do Mali, das coisas da Bruce, do povo Bambara. E eu falo, caramba! Então, eu era isso. Ele era um observador das pessoas, porque a oralidade, ela se define porque, assim, as pessoas falam, elas têm que decorar as coisas e tentar não esquecer no futuro. Então, antigamente, lá no Mali e na África, não existia os signos, mas a fala já existia, tanto que eles estudavam o islamismo sem saber o árabe. Era preciso que eles chegassem a uma certa idade e a comunidade descobrisse que realmente ele ia ser um iniciador ou um marabu, para que ele então fosse para um outro lugar estudar o que era que ele estava escrevendo naqueles pauzinhos. E, ao mesmo tempo, lidando com a colonização francesa e aprendendo a outra língua. Os meninos na África sabem muitas falas. É desse povo que eu descendo. Mas eu soube disso agora há pouco. Dona Jacira, a magia disso vem da senhora não só ter percebido a leitura como uma forma de... dois tipos de leitura, né? A leitura das pessoas e a leitura dos papéis, a oralidade como uma forma de transmissão do conhecimento e tem influenciado pessoas a partir disso. E aí, Terto, quem te influenciou a ler? Como é que você começou a ler? Que dia que você falou, olha menino, eu sou um leitor? Por algum motivo, desde que eu me entendo, eu sempre tive interesse
pela dualidade, sabe, da vida, pela ideia de que as coisas têm lados, têm histórias diferentes, e às vezes duplas ou múltiplas. Eu, enfim, cresci ali, meus estudos foram nos anos 90, né? Eu morava no extremo leste de São Paulo, ali no bairro de Itaim Paulista, e a biblioteca era um pouco longe da escola. E não tinha esse negócio de você chegar e falar, vou fazer um trabalho, aí você joga lá no Wikipédia, lá, joga no Google, já tá. Você tinha que ir na biblioteca, marcar o grupo, né? Então, assim, fazer o grupo, aí vamos lá na biblioteca, aí eu trago o papel celofane, você a canetinha, não sei o quê, pra fazer lá. E os amigos ricos da gente tinha Barça, lembra? O cara que tinha a Barça, nossa, ele tem a Barça. Pois é, não, era isso. Aí eu cheguei, né, puta, era longe, era 20 minutos, né? Aí eu tinha preguiça de voltar, só chegar e fazer o trabalho, eu ficava andando pelos corredores. E aí, eu juro que eu escolhi um livro por algum motivo, sei lá, aleatório, não sei explicar assim. Eu olhava um livro e falava, vou abrir isso daqui. O livro era Dantofágica e a capa era linda e você escolheu esse livro. Não, pior que eu escolhi por uma certa personalidade, mas que às vezes não era nem por causa da beleza, mas por causa até do oposto, porque ele era meio estranho, porque ele estava de uma maneira estranha ali. Aí, beleza, eu lia algumas coisas e ia para casa. Aí, nesse caminho, eu ficava pensando naquilo que eu li. Eu acho que o primeiro impacto que eu tive, que eu falei assim, nossa, eu tô preso nisso daqui, por incrível que pareça, por mais que eu seja um escritor de ficção e tal, não esteja muito nessa linguagem, foi um livro de poesia. Foi quando eu conheci a obra do Fernando Pessoa. Pá! Nossa, mas bateu de um jeito, Guardador de Rebanhos. Eu fiquei assim, não, porque a cor é que tem cor nas asas da borboleta. Eu fiquei doido com esse negócio. Que lindo. E aí, esse livro foi importante para mim, porque esse contato da poesia, porque eu comecei a entender que essas coisas, elas não têm muito o papel de te convencer de nada, de te ensinar alguma coisa. Ela se comunica numa coisa que às vezes não tem nem nome dentro de você. É um sentimento que está ali, já existe dentro de você, e aquilo, de alguma forma, é por isso que eu tenho uma formação que é muito estranha mesmo. Depois uma prima minha falou assim, nossa, você é inteligente, né? Você lê Fernando Pessoa. Eu tava lendo Fernando Pessoa e Turma da Mônica. Maravilhoso, um dos mais lidos no Brasil. E ela me deu uns livros, que ela era mais velha, tava fazendo faculdade, ou estudando para fazer concurso, ela me deu uns livros cabeçudo. Eu tinha 11 anos de idade, ela me deu uns negócios lá, uns livros, tipo, que é... E eu lia. Eu lia porque eu comecei a me interessar pelas palavras em si, sem entender o que era, entendeu? Oswald de Aranha, etc. Eu comecei a ler sem entender o que era, mas as palavras em si causavam um efeito estranho em mim. Você tinha mais ou menos que idade isso, Terto? Então, eu tinha mais ou menos 11 anos, e aí eu fiquei nessa dualidade de ler livros mais complexos, enquanto eu lia Fernando Pessoa, enquanto eu lia Turma da Mônica, enquanto eu lia a coleção Vagalume. Ai, muito maravilhoso. bom. Que é maravilhoso aí, né? Ativei a memória afetiva de uma galera. Escaravelho do diabo. Lameira, eu queria te perguntar, assim, a gente sabe que o brasileiro lê em média quase 5 livros por habitante por ano, considerando que a gente tem 44% da população que não lê nada e 30% que nunca comprou um livro. Como é que nesse cenário, nesse berço esplêndido, nasce um leitor? Como é que foi para você se apaixonar a ponto de não só ler, como querer editar livros? É uma dúvida mesmo, é muito gostoso ouvir as histórias, porque quando a gente começa a falar de como a gente se formou leitor, a gente vai falando um pouco de como a gente se formou, ponto também, né? A gente vai se abrindo, né, um pouco da nossa vida. Para mim foi um acaso também, eu não tinha uma família que eu ouço colegas que também trabalham com livros que vêm de famílias que tinham bibliotecas e coisas bonitas também, não era era um pouco de Turma da Mônica ali, um gibi aqui, um gibi ali, e olha lá, odiava as aulas no colégio também, as aulas de literatura, lembro do nome da professora até hoje, e era expulso da sala, porque não era nada do que eu queria, histórias e livros, era o oposto, sabe, eu queria ir para educação física e fazer outra coisa, e aí eu lembro de algum dia cair um Ilha do Tesouro na minha mão e eu ficava muito tempo sozinho né, filho único, minha mãe ia sair para trabalhar, né,
meus avós não davam, que eu morava com eles, não davam muita atenção também. Então eu comecei a mergulhar nesses universos de tentar ocupar meu tempo. E o Ilha do Tesouro, eu lembro que viver com o Jim, né, um personagem que tinha mais ou menos minha idade, e chegar um pirata e ele ia para uma ilha e de repente ele estava numa paliçada e era de noite, os outros estavam atacando, e eu, caramba! E aí o livro tinha sido escrito há mais de 100 anos atrás, eu falei, não é possível, cara, isso aqui é muito surreal, assim, eu lembro de ficar impressionado lendo, sabe, na cama que minha mãe dormia, molecão, assim, e aí eu, depois de um tempo, isso me marcou, fui ler Harry Potter, e aí acho que foi, né, como muita gente começou a ler com esse fenômeno, assim, de leitura, foi onde eu me prendi, e aí nas aulas, ao invés de prestar atenção na aula de literatura, eu estava com o Harry Potter embaixo, assim, da carteira, sabe? Falando, deixa eu ler isso aqui que é mais legal do que eu queria, porque estava ensinando Perrault e contos de fadas que não me interessava em nada na época. Depois fui reler, e legal, mas naquela época tem esse descompasso, né, do que querem ensinar e o que você quer consumir. E aí foi tudo, foi um crescendo, mas eu acho que todo mundo tem vários pontos, né? Outro que me marcou, eu também tive uma criação evangélica e eu lembro de estar no cursinho e um professor ter faltado. Eu queria prestar química na faculdade. E o professor tinha faltado e veio um de literatura lá. E ele pegou e foi ler A Igreja do Diabo, do Machado de Assis, para 8 pessoas que estavam lá. Ele sentou, um professor bem magrelo, cabeludo, assim, ele começou a ler. E aí ele acabou e eu... Caraca, de novo, sabe aquele sentimento? E aí começou uma discussão entre as pessoas da sala, né, algumas revoltadas com aquilo. E eu falei, nossa, um texto pode gerar também essas discrepâncias em emoções, em sentimentos. Com Harry Potter eu estava lá na internet, sabe, no Mirk, conhecendo gente do Brasil inteiro. Então acho que muito da leitura já veio para mim com essa conexão, de ver as outras pessoas lendo, de como que isso pode circular, e depois entrar na livraria, que foi paralela à faculdade, mais do que a minha faculdade, acho, ver livreiros, pessoas lindas, clientes, e aí era uma sensação deliciosa de ter esse mundo a seu dispor, e cada semana você ir descobrindo um pouco de um canto diferente, assim, né, então... E ele é tão apaixonado pela Ilha do Tesouro, que é uma das edições que você colocou a mão brilhantemente aí e lançou, né? Esse foi um que foi foi para lidar comigo mesmo do passado, assim, de ter lido aquilo e de sentir que eu queria fazer mesmo. Eu adorei a edição, infelizmente é uma das menos vendidas da editora. Olha... Tá tudo bem. Eu tenho. Atrás de você o cartaz, eu não lembrei. Eu adoro essa edição, é linda, maravilhosa. Olha só, que lindo, desenhou. Bom, mas a gente tá falando aqui daquele livro que cai na sua mão e te transforma de alguma maneira, amplia sua percepção de mundo. E a gente estava levantando uma lista dos livros mais lidos no Brasil. E a gente já citou, né? A cada 2 livros publicados, a cada 3 livros, um é a Bíblia ou um livro de cunho religioso hoje no Brasil. Então, quando a gente vai falar dos livros preferidos, a gente está falando, em primeiro lugar, Bíblia, depois tem A Culpa é das Estrelas, A Cabana, O Pequeno Príncipe, 50 Tons de Cinza, Diário de um Banana, Turma da Mônica, Violetas na Janela, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Crepúsculo, Ágape, Dom Casmurro, O Alquimista, Harry Potter, Meu Pé de Laranja Lima, Casamento Blindado e Vidas Secas. Então, quer dizer, tem um pupurri maluco aí, né? Que é o que o brasileiro ama fazer com a salada. Eu queria te perguntar, dona Jacira, que livro foi esse que caiu na sua mão, ou que mudou a sua opinião, ou que mudou um pouquinho a trajetória da sua vida? Depois que a senhora leu esse livro, falou assim, peraí, tem coisa aqui que me transformou. Que livro é esse? Olha, antes, deixa eu falar uma coisinha sobre a Barça. Venha. A minha mãe queria muito que eu fosse empregada doméstica. E que eu não queria, não sei, não gosto de lavar louça, não gostava e não gosto até hoje, né? E então eu ficava arranjando outros trabalhos. E uma vez eu achei um emprego para vender livro. Mas eu não sabia nada sobre livro. Eu ia ter 10 anos de idade, né? E aí o pessoal colocava a gente numa Kombi, levava para o fundão de São Paulo e tinha um treinamento. Aí no treinamento ele mostrava Barça e ele abria numa página e ele falava assim, chega lá na casa da pessoa, você fala assim, você sabe como chama,
mora em Salvador, aí ele procura, chama soteropolitano. Bonita, né, essa palavra? Mas ninguém nunca me perguntou o que queria dizer soteropolitano. Eu vendi muitos livros com isso, e aí eu fiquei muito tempo sem ser empregada doméstica, salva pela Barça e por essa única página que estava escrito que quem nascia em Salvador era soteropolitano. Muito Maravilhoso. Era igual eu pregando que eu só sabia um texto da Bíblia, então eu só usava aquele. E ninguém nunca me perguntou o que era sotero. Ai, meu Deus, se alguém fizer essa pergunta, eu tô lascada. Não me fizeram. A pergunta era qual livro caiu na sua mão? Seja que transformou a sua opinião ou que mudou um pouquinho ali o rumo da sua vida, o jeito de ver o mundo. Qual foi aquele livro divisor de águas? Foram 2. Primeiro, eu já com 40 anos, eu li Meu Pé de Laranja Lima. Olha, um dos mais lidos no Brasil. Ali pro finzinho. Quando Mangaratiba mata o português e o menino fica doente. Olha, eu não me ligo não importa de dar spoiler, eu dou mesmo. E o menino fica doente, ele tinha uma situação de violência e ele vai para a cama, ele quase morre. E aí um dia o Pé de Laranja Lima entra dentro do quarto para dizer para ele que ele cresceu. Isso aconteceu comigo quando eu fui para o convento. Eu tinha 6 anos de idade. Eu voltei desse convento arrasada, 6 meses passando por todos os castigos possíveis. E depois eu fui para uma UTI, eu fiquei muito doente. Então, quando eu voltei para casa, eu voltei sem andar e sem falar. O dia que eu melhorei, eu fui para o quintal. E aí, ele não falou comigo. E eu nunca descobri o porquê. Eu ia descobrir 35 anos depois. Esse dia, quando eu cheguei nessa parte, o pessoal está fazendo almoço em casa, dizia, mãe, vem almoçar. E eu chorava, porque eu havia fechado um ciclo. Eu descobri o que aconteceu comigo. Eu cresci, mas eu ainda tinha 6 anos de idade. Aí aquilo, acho que é o meu chamado realmente para leitura. Eu já havia deixado esse negócio de leitura para lá, mas é o meu chamado. Dizendo aí, tá fazendo a minha trajetória do herói, agora é isso que você vai procurar. Aí cai nas minhas mãos o livro Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. E aí eu começo a ler aquilo, mas o que me cativou da história do Darcy Ribeiro é porque eu já fazia hemodiálise e ele vai primeiro contando que ele fugiu do hospital para se tratar. Antes de eu entrar em toda a história do povo brasileiro, eu não tinha ideia do que era. Então, este foi um livro que me disse assim, eu não tinha livros ainda em casa, a não ser os livros de escola. E aí eu começo a percorrer este caminho. Como é que a gente descobre que livro que é bom para ler? E aí eu começo também a ter um outro público ao meu redor, que é o público do SESC, o público do Centro de Pesquisa, que falava, lê tal coisa, lê tal coisa. E aí eu descubro que eu tenho um fascínio pela mitologia grega. Aí me cai na mão Vida de Camélia, de Zelita Seabra. Um livro que eu comprei que estava caindo os pedaços. Assim, gente, não dava nada por esse livro, todo rasgado, um sebo. E quando eu começo a ler, eu não tinha encontrado coisa melhor na vida. Certo, eu vou passar para você agora. Qual foi o livro que mudou o rumo, que mudou a trajetória, que te fez pensar diferente ou que expandiu o seu universo, te fez ver que o mundo era maior? Então, eu acho que é mais nesse sentido da expansão, né? Acho que tem 3 livros que foram muito importantes para mim. O primeiro é um que não bate muito bem, às vezes, nas crianças da idade que eu tinha quando eu tive contato com esse livro, mas em mim foi maravilhoso, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que de tudo, somando filme, acho que não só, tirando música, né, que música realmente você escuta várias vezes a mesma coisa, mas tipo, somando filmes, séries e outros livros, foi a obra que eu mais revisitei, foi o Memórias Póstumas, porque tem essa coisa do livro também, você lê ele num período da vida, e aí você tem uma conversa, e é isso que é uma coisa que eu acho que talvez em algum momento a gente vai entrar aqui, sobre o objeto, o livro, ele permite ser encontrado em algum momento. E isso que é o grande diferencial dele para outras mídias, né? Então eu sou ativo, né? Digitalmente eu vou ter que ir lá abrir o e-book para ler. Agora o livro não, ele está aí. E aí de repente
você esbarra nele e aí, deixa eu ler um pouquinho aqui de novo, e aí você tem um outro contato com ele. Então foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu acho que falou assim, putz, tem tanta coisa pra gente pensar sobre a vida, sobre as relações, sobre o mundo, sobre a morte, porque é isso, eu leio porque a vida é horrível também, e eu leio porque a vida é maravilhosa, eu leio por causa desses dois motivos, né? Eu li uma antologia do Milor Fernandes, que é um cara que me inspirou muito nas questões, na visão crítica, na forma como eu escrevo crônicas, a Bíblia do Caos. Isso é muito louco, que é um calhamaço enorme, com página faltando, com os negócios, e eram verbetes dele, né? Aquele cara que tinha um raciocínio muito rápido sobre tudo, sobre todas as coisas. Eu fiquei fascinado por ele, li peça de teatro, a primeira peça de teatro que eu li foi em formato livro, foi do Milor Fernandes. E um outro livro que fez uma revolução na minha vida foi A Revolução dos Bichos. Porque aí eu aprendi nesse momento que existem muitas formas de você contar, de você atingir as pessoas. Você não precisa sempre ir direto no assunto. Você pode trazer as coisas através de metáforas, e que os sentimentos são universais. Porque eu, na periferia de São Paulo, estava me conectando com uma parada que um cara lá continente leste europeu criou há décadas antes, ou um cara do Rio de Janeiro, um jornalista 60 anos mais velho que eu, cresceu no Meia, ou um outro escritor que já estava morto há décadas antes. Isso comunicou comigo, com a minha vivência. Então, isso que eu acho espetacular assim, na questão dos livros, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias é outro livro que eu fiquei louco. Entende? E eu via, eu no meio ali, andando nas ruas, nas vielas, não sei o quê, eu entendia aquilo, né? Então, acho que foram esses, vou colocar os 4, vou colocar o Guia do Mochileiro das Galáxias na lista também. É muito interessante ouvir, né, vocês falando sobre livro, porque o livro deixa esse espaço para ser, né, ele não vem completo, ele se deixa completar pela nossa vivência, né? Então, quando, né, o Terto está falando dos livros que entraram na vida dele nesses momentos e como ele se conectou com a vivência dele, com, né, seja o Orwell, seja a Dona Jacira falando como o livro mostrou para ela que ela tinha crescido de certa forma, né? Então, eu achei essa pergunta que vocês fizeram muito boa, porque é o livro que te encontrou na hora certa. Não tem, às vezes tem livros incríveis, lindos, que não te encontram na hora certa da sua vida e que você não vai entrar no mesmo rio com ele, sair, né? Às vezes vai nadar contra a correnteza, vai sair ali, beleza, entendi, tudo mais, mas não vai, né? Então, eu não sei, eu acho que isso é a coisa mais bonita. Quando eu trabalhava em livraria, era esse privilégio de ver as pessoas contando um pouco da vida delas e você tentando, sabe, qual que eu vou jogar ali para ir com ela e depois voltar e falar, não, odiei, ou não, amei, esse livro mudou minha vida, não sei o quê. O livro tem esse poder, mesmo que é difícil, assim, filme tem, música legal também, mas o livro, acho que como é uma entrada mais profunda, uma meditação em torno daquilo, né, que você fica mais tempo junto, acho que possibilita essa experiência tão marcante assim. O que você está falando vem muito de encontro com essa pesquisa da Nielsen Books, que fala que quem lê 25% das pessoas que leem por gosto. Elas leem justamente pelo interesse. E vem depois tem a atualização cultural, que é 19%, distração, que é 15%, motivos religiosos, 11%, crescimento pessoal, 10%, exigência escolar é 7%. Então, assim, as pessoas, quem lê porque gosta e se envolve com história. E aí você estava falando sobre isso de encontros e desencontros, né? Às vezes, você já citou aqui, Lameira, alguns livros com os quais você se encontrou e se fez leitor. Tem algum livro que você se desencontrou num segundo momento? Tipo aquele que você leu e aí num segundo momento, aí você amou. Fui ler de novo e falei, gente do céu, não era bem isso não. Não gostei mais, eu acho. Teve algum desencontro, algum desamor? Putz, não sei, eu acho que quando oposto, eu sinto né? que... Não gostei de primeira, depois gostei. Isso tem, vou falar, mas acho que quando eu sinto que isso vai acontecer, eu poupo o livro Ai, que lindo. desse sentimento comigo, sabe? Eu falo, não, deixa ele naquele lugar onde ele foi bom naquele momento e que tudo bem, ele vai... mas o oposto, eu tô vivendo agora, assim, nem tinha separado ele para falar, mas... uma época eu morava com um grande amigo, o Caleb, e ele me indicou um livro, isso faz mais de 10 anos, antes do Antônio nascer até, que era o Se um Viajante numa Noite de Inverno, né, do Ítalo Calvino. E eu peguei, não sei se vocês já leram esse livro, mas ele
ele é muito particular, o autor começa a falar com você, e a partir do momento que ele está falando com você, ele vai desenrolando a história. E quando eu peguei, eu falei, nossa, que pretensioso, que bobo, sabe? Fui eu sendo, né, bobo, mas colocando esse espelho nele, assim, né? E agora eu peguei para reler, e é das coisas mais bonitas, ele te mostrando como um livro é feito, ao mesmo tempo de te mostrando como você participa daquele livro. É um livro que eu indico muito, assim, e foi isso. Demorou 10 anos para eu voltar nele e falar, putz, tá bom. E aí esses clássicos que a gente está editando, eles vêm com a gente vai subir em breve uma edição nova do Dom Casmurro. Eita, pega que esse livro, olha, é aquele livro que eu acho que bate no tempo errado. Porque Dom Casmurro, na minha época de escola, ele era exigido no vestibular. Era muito difícil você fazer algum vestibular que não fosse exigido. Você fez um ano ou no semestre, e eu li aquilo e falei, gente, gostei não. E aí, agora na vida adulta, todo mundo fala assim, olha, lê Dom Casmurro, porque ele é bom. Eu falei, mas não foi uma coisa que eu me envolvi e tal. Não, é que você era nova. Então, eu acho que a gente tem essa questão, principalmente quando a gente está falando de vestibular, de muitas vezes trazer livros extremamente adultos para pessoas que estão em início da vida delas. E muitas delas vão ter esse primeiro contato com leitura para fazer a leitura, para fazer uma prova. E aí pega ranço. E pega ranço de coisa boa. Então vou aguardar essa nova edição aí, tá bom? Para ver se eu faço as pazes com o Aí vem os textos extras, e aí a gente... né, vai ter texto da Conceição Evaristo, vai ter texto do Giovanni Martins, e aí cada texto que você chega, você ajuda você a ler o livro com sabe, faz uma triangulação com o que a outra pessoa sentiu, e aí isso você vai lendo, é quase que, sabe, aquele meme que, sabe, você tá assim, aí depois a cabeça vai crescendo e ficando cada vez mais iluminada e criando raios, você vai, caramba, isso é demais. E tem um livrinho também que eu acho que é legal de indicar para quem dentro dessa discussão, assim, para ler, é um livro de 90 páginas, que é do Todorov, que é um crítico também, tem alguns livros de história e tudo mais, que chama Literatura em Perigo. E isso que você está falando, Cris, da leitura na escola como um desafio para o prazer, e ele, que é um cara extremamente culto, trazendo o prazer como o ponto principal da leitura e o resto como secundário, terciário, e ele falando isso com uma propriedade tão bonita, ao mesmo tempo de uma forma tão amorosa. É um livro que saiu pela Difel, A Literatura em Perigo, do Tzvetan Todorov. Eu indico muito, assim, foi uma das coisas que me fez formar um pouco do que eu gostaria de criar enquanto editor, sabe? Muito lindo. Dona Jacira, como é que você vê que a leitura nos ajuda a afinar o olho? Sabe isso que você falou, que a sua voz interna te contou, que falava, presta atenção nisso, guarda isso, escuta isso. Quem não tem essa vozinha interna, como é que o livro pode ajudar a fazer a gente olhar de novo, olhar melhor, olhar de outro jeito, olhar com mais crítica, olhar com mais atenção para o cotidiano, para o dia a dia, para o que está posto, porque a gente entendeu que era assim mesmo, é assim que é? Olha, eu acho difícil, porque depende de onde a gente está, né? É bem complicado, mas as viagens que a gente vai fazendo são fantásticas. Eu não consegui ler na minha infância, mas eu li a Serra da Cantareira. Eu sei tudo sobre os tatus, eu sei tudo sobre as formigas, eu li a história, eu li tudo sobre o pé de feijão. Uma criança doida que fica vendo um pé de feijão, deu uma rama, deu uma folha, deu outra folha. Eram dias e dias, meses de mesma pesquisa. E até ele dar a flor, e quando ele deu a vagem, eu descobri que o que deu na vagem foi aquilo que eu vi no chão, só que ninguém queria saber. Ai, olha aqui, isso aqui. A minha mãe, coitada, ela me viu com 4 caroços de feijão para sustentar 5 pessoas, ela precisa de pelo menos 2 quilos, né? Não tinha o menor sentido. Por que que eu continuava? Eu continuava, porque esta é a minha missão. Eu ia demorar tempos e mais tempos e entrar por um caminho mergulho, porque assim, a gente afunda. Eu virei alcoólatra, eu já estava me tratando com psiquiatra, eu tive várias doenças por conta de questões psicossomáticas, de não entender nem o mundo, nem a vida, e de repente eu sou levantada
depois da doença. Quando eu achava que era o fim, primeiro eu li Minuto de Sabedoria, é hora de parar. Depois eu li O Espírito da Verdade. Quem tem razão, afinal de contas? E eu volto para casa e novamente as pessoas não querem ler. Elas não gostam. E eu já saí por aí tentando falar da importância de ler. E as pessoas até dormem. Tem uma amiga minha que fala assim, lê dá dor de cabeça. Ai, lê dá... Quando a pessoa não gosta, ela cria uma história. Mas aí eu tinha que me diferenciar. Esse não é o meu caminho. O meu caminho é o da leitura. Eu sou uma pessoa que, se eu não ler, o meu mundo se destrói. E aí eu deixo o meu livro. Gostei. Meus livros é tudo rabiscado. Eu converso com o leitor, com o escritor. Eu falo, e se eu não gosto, isso é mentira. Isso não sei o que. Meus livros não servem para mais ninguém, gente. Muito bom. Olha só, Terto, quando a dona Jacira traz essa locomotiva que move ou para o leitor, isso bate um pouco aqui nessa pesquisa da Nielsen Book, que fala que quem não lê, 33% alega que não lê por falta de tempo. 28% fala que não gosta de ler. E 20% não lê porque não sabe ler. Então, a gente tem aí uma conversa tênue, né? Sobre o que eu gosto, o que eu sei fazer e o que eu não tenho condições de fazer. E você passou de leitor para escritor. Então, em que momento esse caminho de leitor ávido te leva para escritor? Que olhar transformado é esse que consumiu tanto e achou esse consumo tão interessante que também passou a produzir? Como que isso transforma você e transforma a sociedade que você quer viver? Muito legal. Então, o fato de eu ter lançado um livro foi um marco absurdo na história da minha família, né? Porque a minha família é uma história de artistas que não se consolidaram. Então, minha mãe, ela é uma artista. O meu irmão, ele tocava cavaquinho de uma maneira muito boa. A minha irmã, ela canta muito bem. Mas isso não entrou na vida deles. Isso acabou, as outras coisas tomaram, né? E então, eu me lembro muito, porque minha mãe foi no lançamento do meu primeiro livro e no lançamento do segundo. O lançamento do primeiro livro foi numa livraria. E tudo bonito, lindo, legal, bacana, fila. A Ana Freitas, que participa do Braincast, ela me entrevistou. Falei, nossa, fui até entrevistado, tal. A minha mãe ficou super orgulhosa. Nossa, que legal, não sei o quê. Aí o segundo foi num bar, o lançamento do livro. Qual dos dois lançamentos você acha que a minha mãe gostou mais, se soltou mais, ficou feliz de estar ali no ambiente? Foi no bar. Quando eu fiz o lançamento no bar, por quê? Porque ali era o livro dentro da vida acontecendo. A literatura precisa caber na vida das pessoas. Esse que é o grande, acho que a grande coisa que me motiva, o grande pensamento que começou a falar assim, puta, eu vou escrever, foi a partir disso. Quando eu cheguei mais ou menos ali porque eu comecei a escrever pela internet, então eu sou uma pessoa que eu posso falar que eu sou de uma geração que começou a escrever através de outra plataforma que não seja o livro específico. Vou falar para o livro, eu falo diretamente com o leitor, sem a ideia da formatação e do projeto. Isso foi o começo. Eu tinha até uma birra com o livro. Eu achava que o universo da literatura, dos livros, do mercado editorial, era feito por muitas pessoas pedantes, às vezes. Né? Então você chega e fala assim... Não é uma percepção. Mas é mesmo, tá? Você não tá enganado. A gente pedante mesmo. Não, Dom Casmurro, veja bem, o que ele quis dizer quando ele falou tal coisa? Opção A, opção B, opção C. Peraí, tem um jeito... Eu tenho um sentimento certo para ter em relação a esta obra? Existe um sentimento certo? E aí eu vou ser julgado pelo sentimento... Entende? Eu senti chuva. E aí? Tá, essa é a minha resposta, professor. Eu senti chuva. Eu fiquei, sei lá, senti um enjoo. Qual que é a questão, né? Então, eu tinha a Bia, mas depois eu comecei a entender que a literatura também é o slam, que a literatura é a cultura oral, que a literatura é o hip hop, que a literatura é o grafite, que a literatura é a nossa expressão. Então, eu costumo dizer que, para mim, hoje, como escritor,
E inclusive em época de pandemia, inclusive em época de perseguição aos livros, etc., inclusive em momentos em que a gente está numa crise de imaginação política, o papel do livro é costurar o ouvido nas coisas. Eu não gosto de livro que você pede licença para entrar, entendeu? Eu gosto de livro que você é convidado para entrar. Eu não gosto de histórias que você se sente mal de estar naquele lugar. Então, eu acho que são histórias às quais eu posso pertencer. Eu me sinto um ser humano pertencente ao mundo através da literatura. Então, tem muitas coisas, eu sou muito crítica em relação a muitos termos, inclusive da literatura, etc. Eu sou crítico em relação a isso, porque eu acho que, no fundo, nós somos pessoas que temos medo da morte, nós nos apaixonamos, nós nos ferramos, a gente tem ansiedade, a gente não gosta, a gente tem medo da solidão, às vezes a gente quer ficar sozinho. São sentimentos universais. Então, assim, eu acho que o grande diferencial é uma palavra que eu estou trazendo mais na minha fala, que eu descobri essa palavra esses dias, e eu achei o conceito muito interessante, que é a ideia da alteridade. É a ideia de que eu não preciso, na verdade, exatamente ser tão próximo da outra pessoa. Eu preciso entender que essa outra pessoa tem uma existência legítima. Isso é alteridade. A partir disso, isso acabou. Aí você vai para a ficção, você vai para tudo. Você vai para os personagens que às vezes têm coisas duras para dizer, tem coisas boas para dizer, tem coisas doces para dizer. Você vai se confrontar com as suas próprias limitações, porque você entende as limitações também das outras pessoas. Então, eu acho que sobre a sociedade que eu quero construir, eu acho que as artes, elas estão num momento muito decisivo, por isso que elas estão sendo atacadas, na hora de criar o conceito de alteridade. A minha existência, ela é digna, ela é válida, outras existências são possíveis, outras famílias são possíveis, outros amores são possíveis, outras vozes são possíveis, outros silêncios são possíveis. Eu acho que esse que é talvez o meu percurso. Que lindo. Era uma camisa. Porque todo o tempo que a gente está conversando, vocês estão dando depoimentos e relatos de como o livro... A leitura vai construindo o humanismo, né? Essa noção de que o outro também é humano, de que em outras épocas, com outros desafios, com outras vivências, também é humano, e a gente vai se conectando. Com essa ferramenta tão importante para construir o humano e a alteridade, como o Terto falou, a gente vai para números de mercado editorial no Brasil, Lameira. E a gente tem que só 17% das cidades brasileiras tem sequer uma livraria. Uma. Só 17%. Pensa que a esmagadora maioria, ou mais de 80% das cidades brasileiras não tem nenhuma livraria. Nessa pesquisa do IBGE, o que mais me chocou é que 23% das cidades brasileiras tem videolocadora. Então a gente tem mais videolocadora do que livraria. E aí eu pergunto para quem trabalha no mercado editorial aqui na nossa mesa, se a gente estabeleceu aqui que os livros são uma maneira da gente transformar o nosso olhar, construir uma visão crítica, da gente expandir o nosso mundo, da gente se conectar com o outro, da gente construir alteridade, da gente reescrever a nossa história, da gente se encontrar com a gente mesmo, por que nem 20% das cidades brasileiras tem sequer uma livraria? Nossa, que pergunta. Você pode me responder porque não precisa, a Amazon entrega em todas elas e beijo, tchau. Isso é um fato importante que vem mudando na pandemia. A Amazon passou, por exemplo, de representar 15% a 20% do market share de editoras para representar 60%, 70%, até às vezes mais. Então, essa realidade do caminho para o digital vem crescendo, mas também tem uma queda na leitura. Tem um estudo que há 10 anos a venda de livros cai, um ano atrás do outro, assim. Porque a gente vem substituindo uma plataforma também, que acho que era onipresente, enquanto várias intenções que a pessoa possa ter, né, de aprendizado, de entretenimento, por outras também que podem suprir, às vezes, a vontade que uma pessoa possa ter, né? Quero aprender inglês, vários livros, hoje não faz sentido, né? Guias de viagem, às vezes, dependendo do livro de culinária, vários foram substituídos por outras tecnologias. Acho que isso vem impactando. O Terto e a dona Jacira falaram coisas que eu concordo veementemente, assim, que eu brinco, assim, às vezes com outras pessoas, que
eu tenho dúvidas, às vezes, se há esse fato, sabe? Ler faz uma pessoa melhor. Eu conheci muita gente que lia e pessoas que compravam livros pra caramba na livraria, chegavam e maltratavam todo mundo. E a gente todos conhece, né? Todos nós conhecemos pessoas que não leem, que têm um conhecimento de vida, uma leitura do ser humano muito mais profunda. Então, eu acho que o livro é uma ferramenta, de certa forma, uma ferramenta que pode potencializar uma intenção, pode potencializar conhecimento, mas não necessariamente ela por si só forma. Então eu tenho essas dúvidas, até uma outra intenção que a gente ouve recorrentemente, né? A pessoa vai começar lendo isso, mas depois vai ler essa outra coisa, que aí sim ela vai ter, como se o que a gente acha que né, um grupo de pessoas acha que é o suprassumo de um certo consumo e que vai levar um consumo cultural e que vai levar ela para um lugar que ela, sabe, quase que um... Só aproveitar a sua fala para comentar uma coisa, que recentemente eu vi um comentário, não sei de quem foi mesmo, mas era um comentário muito pertinente, que fala sobre essa questão do preconceito que as pessoas têm com quem lê algo que não é tido como uma grande literatura, que é assim, o Paulo Coelho, que é o maior vendedor de livros do Brasil, ele é ignorado pela academia, 100% praticamente ignorado. Por quê? Porque existe uma ideia do tipo, olha só, é a literatura que as pessoas leem no trem. É uma hierarquização, mas é uma bobeira, né? Porque se você pega né, Shakespeare, se você pega literatura de folhetim, muita coisa que hoje a gente toma como, né, desde Crime e Castigo até o Machado. Era um folhetim. Exatamente. Shakespeare era novelona nas ruas ali, né? Era novela. E aí, eu acho que isso fiz essa volta para tentar responder sua pergunta de como eu acho que a gente pode fazer mais pessoas se interessarem por essa plataforma de leitura, mostrar que isso pode fazer sentido na vida dela e talvez criar produtos que façam né, obras que façam sentido na vida dela. Isso que o Ricardo falou, de criar realidades mais atuais e que a gente vê passando. Acho que os livros eles viraram uma coisa sagrada, inalcançável, até por causa desse respeito que a gente tem por experiências que mudaram a nossa vida, mas ele não pode ser uma coisa tão longe da nossa realidade. E quando quando as editoras começaram a lançar livros de youtubers, assim, né, todo mundo fala, isso não é livro, e aí entra num conceito, né, que eu acho super interessante discutir. Depois a gente pode ter conversas mais longas sobre o que é um livro, né, que é o livro, porque a gente confunde, acho que o conteúdo, a literatura, a história que muda a gente com páginas encadernadas e costuradas, sabe? E o conteúdo vai muito além, e agora a gente tem outras plataformas que eu acho que um dos movimentos para trazer a leitura e melhorar é pensar como que a gente pode, e vocês são um exemplo lindo disso, como que a gente pode cuidar do conteúdo que vai ser criado além das páginas, né? Como que a gente cria o livro como parte de uma experiência maior. Isso pode ser em áudio, isso pode ser em uma história oral, isso pode ser num sarau, isso pode... mesmo eu trabalhando com isso, eu adoro, eu faço livros com todo o carinho do mundo, mas eu acho que a gente está muito encantado e preso nesse objeto, quando a gente pode se libertar e se a gente se liberta, a gente bota esse livro... essa experiência mais fácil. As pessoas não vão ficar com medo de entrar numa livraria, né? A livraria vai ser parte da vida delas, né? Uma coisa que eu brinco, eu acho absurdo não ter livro das novelas da Globo, sabe? Pô, é a coisa mais assistida, o produto cultural. Tem tanto livro de série americana, né? Pois então, acho que a gente, como mercado, a gente é resistente a fazer coisas que, as pessoas vão achar que isso não é livro. Então tem toda uma postura, uma coisa de uma torre de marfim do mercado editorial que né, bobeira. Eu até fiquei com medo, a gente começou a fazer os livros e a gente começou a chamar criadores de conteúdo online para fazer a apresentação dos livros. Fiquei com super medo. As pessoas falam, não, as pessoas não deviam estar ali, elas não são críticas, não tem isso que o Teto falou, sabe? A visão delas não é válida de estar no livro junto. Cara, qualquer visão é válida, é isso que, né, a gente pensou ao fazer isso. Qualquer visão, qualquer leitura, qualquer experiência é válida. A pessoa viveu aquilo e está te contando, e você vai viver a sua e você conta para outra pessoa. Então, acho que se a gente fizer esse esforço, e aí a longo prazo, eu não sei se a gente tem tempo para reverter, sabe, esse caminho de queda, mas de mostrar para as pessoas que é só
o Netflix é legal, né? Você ouvir um podcast é legal, ler um livro é tão legal quanto essas outras coisas e tá tudo certo. Se você não lê, tudo bem. Se lê só ano que vem, tudo bem também. Dona Jacira, a senhora comentou um pouco dos seus pares, né? Da família nuclear e dos amigos não lerem muito, mas me parece que os seus filhos leem bastante, inclusive sei que um também é escritor. E aí, o Lameira está falando dessa, né, a quantidade de concorrência que a gente tem com o livro, né? O brasileiro, majoritariamente, 73% dos brasileiros em seus momentos de lazer vão assistir televisão, a música vem para 60%, o uso da internet para 47%, sair e ver amigos 45%, assistir filmes em casa 44%, WhatsApp 43%, e aí quando a gente cai para a leitura, vem para 24% dos brasileiros, como o que o brasileiro gosta de fazer. Inclusive 24% também é o número de pessoas que gostam de praticar atividade física e esporte, tá? Dona Jacira, como mãe, como é que a gente incentiva os filhos a ler, esses filhos a terem amor pela leitura? Qual que é a magia que aconteceu aí na sua casa? Conta. Olha, eu não sei bem explicar, né? Mas eu sei que eu já com os filhos e com aquela ideia de que ler não era bom, escrever também não. Mas eu tinha coisas escondidinhas, sabe? A minha toca. Igual a pessoa que mora na rua e que reserva um lugarzinho para você. Então, ali fica o meu altar, as minhas coisas, a minha toca. Hoje eu costumo colocar para vários lugares da casa. E eu achava que ninguém estava percebendo isso, mas eles percebiam. E eles ficam hoje em dia me falando coisas que até eu já esqueci. E eu, tipo, onde é que você viu isso? Foi você que... Por exemplo, quando o Leandro fez agora o Amarelo, eu pergunto, mas onde você ouviu o Belchior? Você. Quando a Esmalha, quando eu fui assistir o show dele, falei, caramba, já vi essa poesia em algum lugar. Quando Esmalha enlouqueceu, foi-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu e vi outra lua no mar. As asas que Deus lhe deu. Falei, é mesmo. Eu falava alto, Falava. Eu falei, tá. Mas eu queria, antes de voltar nisso, eu quero falar duas coisas que o Terto falou de Islã. E assim, a biblioteca era meio que uma coisa proibida para nós, né? Biblioteca, livraria. E eu não entrei nelas, esqueci, deixei para lá. Mas quando o lançamento do meu livro, ela foi feita em várias livrarias do centro. Sempre vai um grupo de amigos e a gente ali se sente acolhido. Mas teve algumas livrarias que a gente via no olhar das pessoas, né? O que esta negra está fazendo com este livro? Nem sempre todos os amigos podem ir. E aí, o ano passado, a Roberta Estrela Dalva me convidou para ir ao Islã. Aí eu falei, gente, por que eu não tinha descoberto esse grupo antes? Então, se ali tem tantas pessoas que falam, que escrevem, é porque elas leem alguma coisa. Eu caí no ninho como o meu, porque... E aquilo me estimulou tanto que eu fui em um, depois eu fui conhecer os outros, eu fui lá para a Zona Sul, eu fui para vários lugares, eu falei, gente, existem pessoas que leem, né? E isso foi para mim um encontro mágico do vendedor, o que vai, o escritor, não tem esse negócio de você encontrar um crítico para falar de você. Vá você lá e venda o seu livro, venda o seu peixe. Uma outra coisa desse negócio de ler aquilo que as pessoas querem, eu gostaria de seguir o caminho das pessoas que gostam de puxar saco e que acham assim, todo mundo está lendo isso, todo mundo está usando isso, é esse sapato que estão usando, mas eu não sou assim. Agora a onda é assim, o que você está vendo do Netflix, né? E as pessoas riem muito quando, gente, ainda estou avaliando o Alto da Compadecida. Eu não encontrei outra coisa igual a mim. E foi vendo o Alto da Compadecida que eu cheguei no Matheus Nastergaile, que eu descobri que a mãe dele morreu, que se suicidou, que ele fez uma peça maravilhosa. Eu vi todos os filmes em que ele é diretor. Depois passei para Ariano. Ariano, eu fui lá para 1930, eu descobri por que é que a Paraíba se chama João Pessoa, por que mudou de nome, a questão do cangaço,
E aí eu cheguei no Jerônimo Cortez, Espanha. O homem escrevia um livro que chamava Lunário Perpétuo. Todas as pessoas escreveram esse livro, virou uma saga, passou para vários lugares, veio parar no Pernambuco. Em 1964, a polícia fez uma varredura, porque diz que cada um começou a escrever o seu. Eu escrevo Lunários, mas eu não sabia, só sabia quando eu descobri o Jerônimo. Em 2017, eu me descobri lésbica. E eu escrevi 12 livros me avaliando pela fase da lua. Culpa do Alto da Compadecida. Agora eu estou relendo este livro e eu me emociono demais com tanta sinceridade sobre mim mesma. Eu falo, Jacira, não precisava. Maravilhosa. Porque eu descobri que ia viver esta paixão. Ai, que bom. Eu não quero. Eu encontrei várias pessoas que eu amei e que deram em merda. Não sei, tirando do meu casamento, meus 4 filhos, nenhum valeu a pena. Então, eu me deparo com esta paixão e eu falo, eu vou viver esta paixão, eu vou escrever 2 horas por dia, e porque esse é o tempo que eu fico na hemodiálise, e eu vou me avaliar pelas passagens da lua, porque tem dia que eu estou insuportável e eu não sei por quê. É a lua. É a lua. Aí eu descubro que eu estou em tratamento. Eu posso ler, eu posso fazer várias coisas, eu posso inclusive não ler. E aí eu pego outros livros. O Amador eu estou lendo pela 4ª vez. E agora eu começo a discutir realmente, gente, como as subserviências fizeram com as pessoas lá na África, colocassem as pessoas brancas dentro da casa delas e desse para elas um lugar de honra. Foi assim que a gente perdeu o trono, sabe? Os costumes que estão aqui em Minas, em São Paulo, de você atender a visita. A visita, você deveria receber no portão. Tem que levar um tempo para ela fazer parte da sua casa. Em África, a subserviência era muito grande. Eu fico muito incomodada, me desculpem, quando alguém me chama de rainha, porque para ter uma rainha, tem que ter mais de 1 milhão de gente passando fome. Então eu fico incomodada. Eu não sou uma rainha, gente. Eu sou uma pessoa comum. Né? Acho que nem respondi a sua pergunta, né? Mas tá dando aula pra gente, tá uma delícia. Eu amei a dona Jacira falando, eu tô nem aí porque as pessoas querem que eu escreva, eu vou escrever o que eu quero escrever, o que eu preciso escrever. E aí, Terto, pra que você escreve, o que você quer escrevendo e o que você quer escrever? Então, é isso, eu escrevo porque, pra mim, a vida é uma coisa extremamente preciosa, né? Eu acho que minha visão religiosa, ela é muito assim, eu acho que tem algo desconhecido aí. Eu acho que a vida, ela é muito cheia de perguntas fantásticas, de coisas que extrapolam os nossos sentidos. Eu acho que a gente, principalmente nesse momento que a gente vive, no nosso próprio sistema mesmo, político, capitalista, etc., a gente tem uma visão, por exemplo, de que a nossa vida ela precisa ser intermediada por outros códigos que às vezes não fazem sentido nenhum, mas na nossa experiência, né? Então, esse questionamento é o que me move a escrever. E eu gosto de fazer um livro que se torne amigo das pessoas, mas assim, tem vários tipos de amigo. Então tem aquele amigo que passa um pano pra você, tem aquele amigo que fala uma parada que você fica meio puto, mas depois de um tempo você fala assim, não, você vai avaliar, talvez tenha até um pouco de razão aí, né? Mas eu não vou dar o braço a torcer pra ele. Mas é isso. Eu penso que, às vezes, um livro, até para falar assim para os ouvintes, às vezes os melhores encontros, os melhores amigos, você está sentado num banco, você está num ônibus, você está num lugar, você não olha para uma pessoa e fala assim, esta pessoa, nossa, essa pessoa vai ser um grande amigo meu. Geralmente quando você acha isso, não vai ser uma pessoa aí, vai ser uma relação zoada. Geralmente é um encontro nada a ver, uma coisa que talvez você nem perceba. Eu acho que o livro, a gente não tem que ter contato com o livro achando que ele vai mudar nada. Você que está ouvindo não precisa achar que não, eu tenho que gostar desses clássicos. Você pode não gostar. Você pode não gostar de Russos, você pode não gostar de Machado de Assis, pode não gostar. Você pode
ter uma experiência absolutamente transformadora lendo um livro, sei lá, que você encontrou num sebo, entendeu? E ninguém tem nada a ver com isso. Você tem uma experiência única e própria de vida e única e própria com as coisas com a qual você está se relacionando. Então, hoje, o meu caminho de escrita, assim, está sendo... Eu comecei na crônica, eu sempre vou ter um olhar crônico, agora eu estou escrevendo contos, vou escrever um ensaio para Todavia agora, então mais uma coisa, estou escrevendo um folhetim para o Sesc Pompeia, que é uma pegada meio afrofuturista. Eu estou experimentando. Esse que é meu caminho, experimentando e acrescentando ingredientes, sabores às coisas, e eu acho que tem uma voz dentro de você, bota. Como é que a pessoa vai ouvir, como é que isso vai atingir a vida dela, a gente não sabe. Às vezes você vai ter esquecido que fez algo, como a dona Jacira falou em relação ali, você vai ter esquecido e aquilo vai estar, porque está disponível. Quando você coloca sua voz para fora, sua voz está disponível no mundo. E ela vai fazer alguma coisa aí, que não tem nada a ver com você mais, às vezes. Tem a ver com o mundo, entendeu? Então eu acho que eu não tenho um plano muito definido do que eu quero fazer. Se eu tenho a voz, eu salto e vamos ver aí no que dá. Às vezes não dá em nada, o que é muita coisa também. Não dá em nada é uma coisa muito legal. Precisa ter esse peso de sempre dar em alguma coisa, não é verdade, gente? Não, isso que você me falou, você me lembrou de um livro que eu editei. Pô, muito trabalho da editora, agora, mas assim, essa jornada, até chegar na Intrínseca, que era a editora que eu almejava e tudo mais, que eu achava, pô, editora enorme, era muito para pagar aluguel, e a gente editava, claro, alguns livros que a gente gostava, mas muitos que não faziam necessariamente parte da sua vontade. Eu lembro um que eu editei que chamava Start, e era um livro de autoajuda, a gente tem no Novo Século. E eu li aquilo, e é isso de o livro encontrar, né? Esse livro eu lembro até agora. Outros livros, né? Sei lá, eu lembro quando eu li Memórias do Subsolo, eu não lembro nada de Memórias do Subsolo do Dostoiévski, mas esse livro de autoajuda ficou na minha cabeça. Ele tinha uma coisa que ele falava, se você estiver num avião que vai cair, o que você vai sentir? Bem autoajudão. O que você vai se arrepender de não ter feito? E aí eu ficava lá editando, falei, caramba, o que eu ia me arrepender de não ter feito? Ficar mais com meu filho, não ter escrito... E aí ele falou, e aí a lógica do livro então começa nem que seja 15 minutos, começa nem que seja meia hora, mas começa a andar para isso que você vai se arrepender de não ter feito. E no fim isso ficou na minha cabeça vários passos. Maravilhoso. Eu lembrava desse livro, assim, sabe? É muito doido. Claro que do outro lado tinha o Deserto dos Tátaros, que você adora odiar, né? Total, e outras pessoas pediram demissão da empresa por causa desse livro. Mas é isso, às vezes esse negócio vai... Esse livro fez mal. Mas às vezes é isso. E não sei porque eu comecei a falar disso. Não, eu queria até, pra gente encerrar aqui, te perguntar um pouquinho, né, essa mesma visão do Terto como escritor, perguntar a sua como editor. Por que você edita e publica? O que você edita e publica e o que você gostaria de editar e publicar? Eu ando me questionando muito sobre isso, sabe? Pessoalmente, eu editei muita coisa, sei lá, desde o Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que esse livro mais vendido foi um que eu tava lá, fiz a contratação, sabe? Até isso, Machado de Assis com ilustrações do Portinari, resgatada da década de 40. Então, e aí eu fico me perguntando muito de intenção, e tem uma discussão no mundo editorial que o editor muitas vezes era a pessoa invisível, né, que não necessariamente colocava sua vontade, não é um artista, né, não é um escritor, não é e aí algumas discussões, tem a Elaine Ramos, que era da COSAC, que está na UBU, tem algumas discussões em torno do editor, que eu venho pensando que eu gostaria de ir para um outro lado, de ser mais autoral, qual que é o limite de edição e essa criação artística também. Então eu tenho estudado muito sobre isso, de até fazer essa passagem para o digital, como que mistura livro com narrativas, com jogos, com outras coisas que me influenciaram, né? Eu não cresci lendo tanto, mas eu jogava Ilha dos Macacos com a minha mãe, sabe? Jogava outros joguinhos e tal, e aí isso me veio na cabeça. Então, parte da jornada do que você por que você faz isso, vai de você se entender como pessoa, né? Eu tô nesse meio do caminho ainda, tentando me entender. Vários livros eu edito porque eu fico apaixonado por eles e é meu ganha-pão também, né? É meu trabalho, é o que eu faço para
para viver, ao mesmo tempo a gente tenta fazer um trabalho que faça sentido, que coloque, que mude a vida das pessoas, é lindo, pô, a gente recebe um monte na Antofágica. Hoje eu trabalho principalmente com ficção científica na área e fico com clássicos na Antofágica. Quando a pessoa fala que nunca tinha lido Kafka, foi o primeiro contato com ela, tem tanta mensagem bonita e que vocês devem receber um monte também quando vocês fazem os programas. Isso é um alimento para a alma que faz um pouco você sentir que você está fazendo algo bom, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu tenho essa vontade de explorar, que o Terto está falando, né? De experimentar quais são os próximos passos, o que tem na frente. Gente, muito obrigada por essa conversa linda. É um presente para quem é apaixonado por livro e para quem não foi picado por esse bichinho. Porque eu acho que, como a dona Jacira falou, talvez seus pais não liam em voz alta Esmalha. E você não foi incentivado em casa. Talvez seus amigos estavam só jogando videogame e talvez livro está distante, como o Terto falou, eu não pertencia à livraria, eu não pertencia à biblioteca, a minha professora achou que eu também não precisava ler. Talvez o livro nunca tenha te feito convites que faziam sentido para você. E eu acho que o que vocês três fizeram lindamente durante essa conversa foi dar convites, fazer convites que eu acho que podem fazer muito sentido para a nossa audiência. Queria agradecer muito a vocês por isso. Obrigada por lerem, por publicarem, por escreverem, por nos inspirarem. Farol Aceso. Muito bem. Bora pro Farol Aceso que vocês vão dar uma dica que pode ser de série, de filme, de livro, de música, de disco, do que vocês quiserem. Eu vou indicar uma série. Vai lá, Lameira, com as suas indicações certeiras, vai. Eu vou indicar uma série que, na verdade, só tem um episódio. Eu vou indicar porque eu sei que já alguém vai indicar ela. Então, que é o Lovecraft Country, que acabou de estrear na HBO. Tem um episódio só até agora. É baseado em um livro do Matt Ruff, que saiu lá na Intrínseca, inclusive. E é uma história que você acompanha um homem negro em busca do pai que sumiu, é um homem apaixonado por literatura, e começa a misturar um pouco, então, essa vivência dessa pessoa tentando achar os condados que seria seguro para ele ir, ao mesmo tempo desses monstros do Lovecraft, né, dessa literatura de terror cósmica, tomando formas ameaçadoras para ele. Então, eu assisti o primeiro episódio e minha cabeça explodiu, achei demais, e é acessível, e é gostoso, e tem referências deliciosas. Então, eu indico muito, não vejo a hora de sair o segundo para eu ir atrás. E você, Terto? Eu tava com uma indicação aqui no meu celular, ele apagou. Maravilhoso. Magia maravilhosa, né? Antes eu vou fazer jabá. Bora, é para isso que estamos, né, aqui. Jabá, então, assim, pessoal, eu fiz um podcast com a agência pública chamado A Vida nos Tempos do Corona, no começo ali da pandemia. No começo, assim, no primeiro e segundo caso já, a gente começou a fazer uma narrativa jornalística poética, uma coisa misturada sobre quem eram essas pessoas atrás dos números, né? Qual é a vida dessas pessoas? Sensacional. Que, pelo amor de Deus, né? Agora é uma coisa... Ontem eu vi um caso num supermercado no Recife, que o cara morreu e foi colocado nos guarda-sóis em cima dele, e ele ficou lá no corredor enquanto a loja continuou funcionando. E a gente tá num momento, assim, de precisar resgatar realmente o pensamento da dignidade das pessoas e da humanidade. E aí, esse tem 4 episódios, é bem curto, tá fechado, convido as pessoas lá para ouvirem. E eu tenho o podcast lá da editora Todavia, tem o podcast Quarta Capa, que a ideia é justamente expandir a experiência do livro, fazendo com que ele se introduza na vida das pessoas. Então, qual que é a questão? É muito legal, parabéns, viu? Eu adoro o podcast. Legal. É muito bom. Então, sair da ideia do que você precisa sentir, tipo assim, olha, esses são os assuntos, sente aí o que você quiser sentir. Tá, o que eu vou recomendar, porque eu acho que quando eu falei essa coisa de ideia de como a literatura pode expandir e ir para outros universos, para outros horizontes e tal, eu vou recomendar uma música
que eu achei, assim, a nossa relação com o tempo é muito louca, né? Bom, o Bob Dylan é um cara que eu gosto muito. Ele é um músico fantástico e ele lançou uma música que é um resumo da história, da vida dele, que tem 14 minutos, sem refrão, sem nada, vai embora. E eu fiquei muito impactado por isso, primeiro, porque é no tempo do urgente, do agora, do não sei do que, você tem 60 anos, você lança uma música de 14 minutos, e é uma música que você pega e vai embora, e você nem precisa entender inglês, viu? Eu vi lá a tradução, mas você vai embora com ela, e eu acho que a literatura é a arte de provocar um efeito em você, né? Não necessariamente você precisa ter um entendimento daquilo, você precisa resgatar o efeito. E como ele é o único músico que ganhou um prêmio Nobel de literatura, eu estou aproveitando para indicar aí no Spotify o último. Agora, eu não sei o nome, vou ter que pegar aqui e falar o nome da música, porque ele estava aqui no coisa. Peraí que eu vou dar um Google aqui, peraí que eu já te socorro aqui. Aqui, Murdered Must Fall. Então, como eu estava dizendo, Murder Must... aqui de cabeça, é a música... Maravilhoso, Té. Murder Must Fall. Né, que eu pensei agora de imediato, não busquei aqui. 78 anos lançando uma música de 17 minutos. Eu acho que a provocação é isso, é sobre a liberdade, sabe? É tipo, ok, a tendência é essa, eu posso fazer outras coisas, eu posso contar outras histórias, enfim, é essa a minha indicação, além do meu trabalhinho, né? Lindo. Dona Jacira, o que a senhora indica pra gente? Você vê como são as coisas. Eu ontem me preparei, escrevi bonitinho, levei o livro para hemodiálise, escrevi os trechos que eu mais gosto. E hoje, por uma curiosidade, quando eu vi, ele ficou em casa. Tem livros que simplesmente tem dia que não quer sair. Indico Guy Arça, O Tratado da Fofoca. Eu não consigo ler ele até o final, porque para mim eu acho que ele foi escrito todinho para mim, que só o que eu penso é verdade, o que eu digo não vale nada, sabe? É outra construção de quando eu fico penso coisas, eu penso muito, a minha cabeça pensa muito, e aí depois na hora de tornar aquilo público, muitas coisas eu digo, deixa para lá, mas quando eu coloco as minhas loucuras ali como uma realidade, aí eu descubro, caramba, estava certa, por que eu escondi tanto tempo? Né? Principalmente assim, eu gosto, adoro escrever, mas eu me descobri fazendo podcast, mas eu não me descobri, desde que eu ouvia a minha avó, em 1970, no nome do programa do Homem do Sapato Branco, procurando o meu avô que havia fugido com outra mulher, né? E eu ali assistindo, e dizendo, nossa, eu vou querer ver vocês sair. E aí depois, quando eu escrevi, foi uma libertação para mim. Escrever o Café foi uma libertação. Eu ainda não havia resolvido com a minha infância. E o Café fala muito disso, do racismo, o machismo sentado na sala da casa. Quando você é afrontado pelo mundo, o mundo te fala 1000 coisas. Mas se você, como criança, você volta para casa e a casa também pensa a mesma coisa. Quem está certo, afinal de contas? Quem está errado? E aquilo era a minha construção. E se não fosse a minha teimosia, eu teria me perdido. Aliás, muitas vezes me perdi, e muitas vezes, quando eu me perdi, foi que eu me encontrei. Lindo. Dona Jacira, qual que é o nome do seu podcast? Em nome de podcast. Por favor. Eu tenho... aliás, o meu podcast, eu fiquei sabendo aqui que está aí na linha dos podcasts mais ouvidos no Spotify, chama História de Família. Parabéns. Obrigada. Muito bom. História de Família. Me deram a oportunidade da fala, depois de tanto me mandarem calar a boca, agora me deram a oportunidade da fala, agora me aguenta. Maravilhoso. E você, Cris? Eu vou fazer 2 indicações para ficar no tema de literatura, uma delas em papel, e aproveitando aqui, puxando a sardinha descaradamente, eu vou indicar Coração das Trevas, que é a edição que eu ganhei. Aê. Tem uma coisa super importante nesse livro, a gente falou muito do livro ser também uma tradução do tempo do autor, né? E esse livro aqui, ele tá narrando a história de um cara que tá ali dirigindo um navio numa certa região, um barco a vapor, numa certa região da África que está sendo explorada muito. Ele vai transitar ali com peças
que tem marfim, né, que é muito precioso ali na região, e ele é acometido por uma loucura que não é muito loucura. Então, assim, o livro é um livro que, teoricamente, a gente fala, gente, não vamos mais ler isso, vamos jogar isso aqui fora, porque isso aqui faz parte de um passado que a gente não quer mais lidar, isso aqui não pode ser mais lido, porque está muito errado. E aí vem a importância do cuidado com a obra para trazer a interpretação dela para o tempo. Por quê? Porque tem um prefácio nesse livro que tem toda uma preocupação em contextualizar a obra na sua época para que você possa lê-la com uma análise crítica. Então a gente não está apagando o passado, a gente está inclusive com uma extrema importância revisitando o passado para não repeti-lo. Então quando eu abri e vi que era o Silvio de Almeida escrevendo, eu falei, não, cala a boca, peraí, deixa eu ver o que é isso. E aí ele está justamente criticando a obra. Ele está explicando por que aquela obra é problemática, em que pontos aquela obra precisa ser lida com muito cuidado. Então ele prepara um terreno para que você possa absorver aquela leitura, entendendo o que ela significa no tempo que ela foi feita. E eu acredito que isso é tão mais eficaz do que qualquer tipo de proibição e banimento, porque eu consigo ler e falar, gente, olha isso! Que loucura que a gente viveu. Que bom que eu sei que isso existiu para que eu, se em tempo presente ver qualquer sinal que me remete a isso, eu possa combatê-lo. Então, quando eu não sei o meu passado, eu tenho uma tendência a repetir ele no meu presente. A gente não pode apagar o que a gente viveu, mas a gente pode, deve e tem todo o espaço do mundo com excelentes intelectuais para problematizar esse espaço. Esse livro é precioso. Ele precisa ser lido de cabo a rabo. Já tem um cuidado que a gente já rasgou uma seda aqui, né? Mas a capa, o jeito que ele consegue te acompanhar na bolsa e nos trajetos, sem se deturpar, sem ficar todo estragado, isso para mim particularmente importa muito. Então, Coração das Trevas, por favor, não pule nenhuma página. Todas elas são importantes. É um livro que precisa ser lido para não ser repetido e para ser conhecido. Não é para esquecer, não. Não podemos esquecer. Se a gente esquecer, a gente vai fazer de novo. Tem um outro livro que está em formato de site na internet, né? Pegando muito aí no que o Terto falou sobre os outros formatos, chama Ciranda do Gatilho. cirandadogatilho.com. Vocês podem acessar, é um projeto do Sesc. E site, Bernardo, não briga comigo. Lembra dos anos 80 que site era tipo um espaço exploratório? Que a gente entrava e não tinha uma navegação muito guiada, que era para você entrar lá e se perder? A Ciranda do Gatilho é isso, é uma roda de contínua correspondência sobre questões afrográficas. Bernardo, né, meu amigo filósofo, mas tem muito conteúdo aqui dentro. Então, você vai se deparar com um monte de peças e ao passo que você vai clicando, você vai entrando em narrativas afros sobre presente, passado e futuro, colocadas de uma maneira não linear. E aí a gente tem texto, áudio, vídeo e uma série de narrativas que vão se engatilhando nas conversas. Desde um questionamento enorme sobre a filosofia não ser grega e ser africana, a filosofia berço da humanidade, até a vivência atual sobre a violência sobre o corpo negro. E, é claro, com aquela loucura de quem não tem um pensamento linear. Então, corre aí e acompanha. Então, eu recomendo muito Ciranda do Gatilho. Entra lá e se perca. E você, Ju, o que tem para indicar? Eu vou seguir a pegada de vocês de dialogar literatura com outros formatos. Então, essa semana eu li um livro e assisti uma série que dialogam muito bem. A gente tem se questionado, né, nessa jornada do Mamilos, no jeito que a gente aborda as pautas, sobre essa característica do nosso tempo de tentar resolver problemas coletivos, de tentar buscar soluções para problemas coletivos no individual. Então, tudo é individual, né? Você vai ter que resolver o problema de trabalho de filho
você, sozinho. A gente não vai ter uma discussão coletiva sobre como é que a gente vai voltar a trabalhar. É cada um que se vire. E aí a gente vai fulanizar as discussões. E aí, para tudo é isso, né? E aí eu comecei a ler um livro, chama Nós e Eles, de uma escritora iraniana. Ela nasceu no Irã. Vou tentar talvez dizer o nome dela, mas não vai dar certo. Bahi Nakjavani, talvez. Ela nasceu no Irã, mas ela morou nos Estados Unidos, no Chipre, na França, em Uganda. E ela vai falar sobre isso, sobre a diáspora iraniana. E ela conta isso através da história de 3 gerações de mulheres. Ela vai entrecruzando as relações. Só que qual é a dificuldade? Olha aí, ó, vocês que gostam de um desafio literário. No Irã, por uma questão de modéstia, é comum usar o pronome nós ao invés de eu. Então, não sou eu que estou gravando um podcast. Nós gravamos um podcast, só que ela escreve todo o livro assim. Então, até você conseguir entender que não são 2 pessoas ou mais que estão envolvidas naquela ação, que eu estou falando em primeira pessoa, mas na verdade está em segunda pessoa, é difícil. Então, é uma leitura complexa, só que essa complexidade traz implícito esse pensamento do que sou eu e do que somos nós, do que eu escolho e do que nós escolhemos, do impacto das minhas ações e das nossas ações, e do quanto que tem de nós em mim e do quanto tem de mim em nós. Então é muito interessante o livro e essa brincadeira, essa dualidade. E aí eu assisti um documentário super premiado que chama One Child Nation, sobre a política do filho único na China. E aí é a coisa que, né, obviamente eu gosto, que é o do contraponto, de eu me contrapor a mim mesmo. Se eu penso uma coisa, eu busco coisas que desafiam esse meu jeito de pensar. Então, o que acontece quando a gente sobrepõe o coletivo ao individual? E esse documentário é brutal, é devastador. Eu tinha assistido, quando eu era adolescente, um documentário que falava sobre essa política, então a quantidade de bebês, meninas abandonadas e mortas, e de aborto e assassinato e não sei o quê. E eu lembro que eu tinha ficado muito impactada, mas voltar nesse tema depois de ser mãe e com o jeito, com a montagem desse documentário é devastador, assim. E aí eu acho que é isso, né? Você vai ler um livro, você tem as suas conversas, você assiste uma série e tudo isso vai se costurando e tudo isso vai te fazendo parte da sua caminhada, né? Eu achei que essas 2 obras dessa semana super conversaram. Então, Nós e Eles é o livro e o documentário só assista se você tiver bom da cabeça, tá? Porque ele é realmente muito pesado. One Child Nation. Ô, Ju e Cris, de 1 minuto. É o seguinte, pessoal, o livro é uma arte coletiva. Não sai diretamente da cabeça do escritor para a sua mão. Tem muitas pessoas envolvidas. Se tem bons livros, tem bons editores, tem bons capistas, tem bons revisores, tem o cara que trabalha em várias pontas. Isso movimenta a vida das pessoas, isso é o ganha-pão da vida de muitas pessoas. Então, se possível, incentive as livrarias, que agora estão passando por um momento difícil, e também as editoras independentes. A gente precisa desse espaço para que a pluralidade de vozes continue existindo no Brasil, que não fique um nicho e que só algumas pessoas podem falar, que tem a literatura negra, literatura LGBT, literatura periférica, de pessoas mais velhas, mais jovens, literatura do Nordeste, não é só São Paulo que faz literatura. Então queria dar esse recado para quem já teve esse convite, já tem ali, né, o costume de ler. Vamos pensar que o livro é uma arte coletiva. Às vezes você não compra só por você compra pelo ecossistema, pela sociedade. É isso aí. Fala que te escuto. Bora então pro Fala que te escuto? Vamos começar com a Gigi lá no Twitter, onde você vai agora nos seguir. É só clicar lá, @mamilospod. Eu estava estudando sobre o processo de morte e luto e hoje, mamilos, que sintonia. Amo e sempre acompanho o trabalho de vocês. O Enichirai disse, ouvindo Mamilos sobre luto em 10 minutos, ainda na introdução do episódio, eu já tô chorando. Quando é que foi que eu me tornei essa pessoa? Dá um abraço aqui, amigo. Somos todos essa pessoa. O João Garrido disse, o Mamilo sobre luto é um episódio essencial. A morte e o morrer precisam muito ser abordados, encarados e, se possível, fazer isso todos os dias. Destaco a análise precisa, que o processo de luta envolve a travessia de ser a dor para ter a dor.
Eu achei muito bonito isso também. Lindo, lindo, lindo. O Luiz Alves disse, sobre o último episódio do Mamilos, Luto, mais um episódio extremamente necessário para a gente lidar. Afinal, não sabemos se essa infecção pode nos acometer ou a algum familiar. Ainda mais no momento em que a morte está sendo normalizada por uns da forma incorreta. Olha, você tem que fazer o seguinte também. Você vai lá e seguir no Instagram, sabe por quê? O Instagram, @mamilospod, além de ter a divulgação do programa, tem teaser, foto dos convidados, o que foi recomendado no Farol Aceso. Vocês falam, gente, não deu tempo, eu não anotei, eu esqueci. Corre lá. @mamilospod no Instagram. Toda semana eu respondo pelo menos 2 directs pedindo, vocês não podiam postar o Farol Aceso, porque nunca dá tempo de anotar. E a pessoa já tá no Instagram, eu só mando o link do post. Gente, tá lá, galera. Vamos prestigiar a equipe de redes sociais do Mamilos. Bora dar um seguir. Assim como fez a Bruna e Garcia. Confesso que estava com receio de ouvir o episódio. Tabu, né? Finalmente ouvi e foi lindo. Pensei em coisas que nunca tinha pensado e acho que saí do episódio mais empática. Obrigada, Mamilos. O JR disse, gente, acabei de escutar esse episódio e eu tô inundado de emoções. Perdi meu pai recentemente. No dia da sua partida, eu estava muito longe. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi procurar algum episódio de vocês que me confortasse. Encontrei alguns ótimos, mas esse me ajudou a ressignificar muito. Obrigada, 1.000 milhões de vezes. Amo, sou esse podcast. Querido! Gente, que confiança, né? A pessoa passa por um processo desse e fala, deixa eu procurar um Mamilos para ver se me reconforta. Olha, nem sei o que dizer. Só sentir. O Oliveira S. Felipe disse, lindo. Para mim o destaque foi para o Farol Aceso do Lúcio. Eu já tinha ouvido mais de 1000 vezes a música Cajuína, mas nunca parei para pensar no significado. Ouvir essa música com o contexto me deixou impressionado com a habilidade do Caetano de transformar momentos em poesia. Eu fiquei refletindo em como aquele pai, nordestino forte, em vez de ser consolado pela morte do filho, acabou tendo que consolar o Caetano. E apesar de forte, demonstrou-se tão delicado com o gesto de presentear com uma rosa outro homem. Obrigada, Lúcio. Ai, foi uma lindeza isso, né? É. E aí, temos um programa, dona Cris? Opa, tem demais. Vambora aquecer o pé, amiga? Tá frio aqui. Beijo, gente. Até semana que vem. O Mamilos é uma produção do B9. A apresentação de Juvalauer e Cris Bartz. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potashev. A produção de Beatriz Fioroto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa. Trilha de Andy Lopes. Identidade visual de Bárbara Seward. Coordenação digital de AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Mamilos. Jornalismo de peito aberto. 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 Aberto.